Ação com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel.
Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel.
Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel.
Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel.
Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Café e notícias, o papel. Café e notícias, a verdade em primeiro lugar. Informação precisa pra quem quer escutar. Diogo da Graça trazendo informação. Com café e notícias, firme na missão. Olha, gente, estamos no ar para mais um podcast Café de Notícia. O lado rubro-negro do Brasil amanheceu choroso porque o meu Flamengo não conseguiu ganhar do fraquíssimo Vasco da Gama. A bola aérea para o Flamengo é mesmo um problema muito sério. Ontem, domingo, houve manifestação da esquerda contra a anistia e contra a PEC da blindagem. Em 7 de setembro foi a vez da direita. E ontem foi a vez da esquerda brasileira. Parece que o povo não está tão empolgado com manifestações como antes. Porém, é preciso dizer que ontem a esquerda conseguiu mobilizar, sim,
um grupo de pessoas. Longe daquelas manifestações do auge, das diretas, longe das manifestações também no começo, lá do governo, contra o governo Dilma e também de Jair Messias Bolsonaro. Então, as manifestações estão longe disso, mas já dá um tom. Parece mesmo que o povo vai querer mais uma vez polarizar as eleições entre Lula e Bolsonaro. Mas desde já eu quero agradecer a todos que já estão entrando em nossas plataformas. São transmitidas por 3 plataformas ao vivo. Quero já mandar um abraço para o Miqueias, que está aqui na técnica, para a Franciele Santana da Graça e todos que podem participar. Sara Patrícia, radialista Gilmar Oliveira. Pedimos que você envie sua pergunta, sua sugestão, até mesmo a sua crítica. Aqui é o melhor lugar para tal. Claro que a gente vamos estar papeando, conversando com o nosso convidado, sempre respeitando, conversando com o mesmo, porque aqui o Café e Notícia é dessa forma, é nesse formato. Mas, olha, hoje nós vamos entrevistar alguém que é um pouquinho mais velho do que eu, mas é alguém que eu tenho um respeito, uma admiração politicamente, é de uma geração que eu acompanho, que eu acompanhei o auge do mesmo. Ele já foi vereador da capital, é filho de político, ele já foi candidato a prefeito, já foi deputado estadual, deputado federal, um dos melhores do país, inclusive, já foi candidato a governador, é alguém que foi secretário de município, secretário de estado. Ele é jovem ainda, eu acho que ele não tem nem 60, mas é alguém que tem uma rodagem. Parece que ele nasceu já fazendo política. Hoje nós estamos recebendo ele, Mendonça Prado. Boa noite, Mendonça Prado, muito bem-vindo. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação imensa participar aqui do seu programa, do seu podcast. E estou aqui à disposição para dialogar contigo sobre os temas que você entender que são necessários. Muito bem, muito bem. Olha, Mendonça que foi um grande foi não é um grande tribuno e nacionalmente ele fazia embates muito interessantes no Congresso Nacional. A gente acompanhava ele que era do antigo PFL, depois Democrata, não é? Hoje a Democrata se funde com o PSL e torna-se União Brasil. Mas olha, na sua longa vida política e atual também, você viu muitos debates e participou de muitos debates. E polarização para o senhor não é nada diferente, porque o senhor viu aqui polarização entre João e Albano, o senhor viu aqui Deda e João, não é? E o senhor participou de várias de forma ativa. O senhor é alguém que pode dizer que acompanhou de forma ocular, participou e etc. Mas essa polarização nacional, porque a gente está às vésperas de uma nova eleição e que vem tendo polarização. Houve polarização entre o PT e o PSDB e agora rivaliza o lulismo contra o bolsonarismo. Como é que o senhor tem observado no âmbito nacional essa polarização? Olha, eu acho que depois do período militar, não é? Depois do período militar, essa é a primeira polarização que eu diria ideológica. Nós tivemos confrontos de candidatos, de grupos políticos, mas pela primeira vez nós temos defensores do liberalismo contra defensores do socialismo, do comunismo e assim por diante. Então não é uma polarização pura e simples de dois grupos políticos que buscam poder. É uma polarização de conteúdo, de ideias, de questões de ordem cultural, né, de identidade, de gênero e assim por diante. Então as questões elas não são tão simples, porque além dos aspectos políticos envolvem outros aspectos de visão econômica, que tudo logicamente faz parte da política, porque a política é que legisla, a política é que executa no âmbito do Estado brasileiro. Entretanto, a sociedade ela se divide não apenas por preferências de candidaturas, ela efetivamente, depois do período militar, pela primeira vez, se divide por questões programáticas. Então é uma polarização diferente. Eu acredito que é importante que tenhamos essa alteração, mas acredito também que já é chegada a hora de nós partirmos para um novo direcionamento da política, seja com polarização, mas na busca dos pontos
que sejam consensuais. Que o Brasil precisa produzir, crescer, evoluir. Senão nós vamos ficar nessa divisão o tempo inteiro e o país não avança, não A é? impressão que eu tenho, Mendonça, é que a polarização, que é salutar e que tem no mundo inteiro, basta ver os Estados Unidos, o berço da democracia, republicano e democratas, mas aqui no Brasil especificamente, a impressão que eu tenho é que ela camufla, ela coloca uma cortina de fumaça nos grandes temas e beira o fanatismo, Fla-Flu, Flamengo e Vasco, beira o fanatismo e a gente para e não discutimos os grandes temas. Por exemplo, uma taxa de juro alta, um desemprego caiu agora, mas ainda muita gente com dificuldades financeiras para viver, moradia, muita gente precisando. Então a gente vê, por exemplo, redistribuir o Pacto Federativo. Recentemente eu ouvi um deputado, que é do PL, e eu discordo violentamente, dizendo, olha, porque a gente não divide o Brasil assim, do norte ao nordeste um país, e lá eles votam em Lula. E o centro-oeste para cima e sul, a gente vira outro país. Ele dizendo isso por quê? Porque nós sabemos que a principal riqueza e industrialização do país está no centro-oeste acima. Só que, onde está a mão de obra? Quem construiu o país? Então a gente vê que essa polarização vamos dizer assim, acaba camuflando a discussão de grandes temas. Sem sombra de dúvida. Você falou tudo. E essa é a visão que eu tenho. Acho que chegou a hora de nós repensarmos a política e criarmos uma nova estrutura visando um debate que seja produtivo para a sociedade. Creio eu que o fundamental agora é nós pensarmos no sistema educacional para termos qualidade de educação. Nós estamos vendo aí vários países que há 50 anos atrás eram mais atrasados do que o Brasil e que ultrapassaram o nosso país em termos de conhecimento, de economia e assim por diante. Um exemplo claríssimo é a própria China, que hoje já disputa o primeiro lugar no planeta em termos de riqueza, de PIB, não é? É um comunismo disfarçado de quê? De liberalismo. É bem esquisito ali. É um capitalismo, que eu diria moderno, que envolve uma sociedade socialista, mas é a realidade, não é? Então, o Brasil precisa partir para outras discussões. Melhorar o sistema educacional, redução das desigualdades sociais e regionais. Você falou de uma questão importante e nós precisamos rever o Pacto Federativo, não apenas no sentido de dar poderes, autonomia, mas nós precisamos ter projetos de desenvolvimento para as regiões mais pobres, né? Parte do norte, por exemplo, tem menos de 40% da sua população atendida com saneamento básico, água tratada, esgoto e assim por diante. Nós temos muitos nortistas e nordestinos ainda destinatários dos programas de transferência de renda como Bolsa Família. O IDH ainda é muito baixo em algumas regiões do Nordeste, né? IDH muito baixo e assim por diante. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda importante, entretanto, revela a pobreza, a miséria, as dificuldades da população e deve ser o foco não para a manutenção do assistencialismo permanente, mas deve ser o foco, aliás, deve ser o destino das ações, dos programas de governo que visem a melhor educação, a infraestrutura de qualidade, a empregabilidade, a inovação, a tecnologia, a industrialização e assim por diante. Então, eu creio que o Brasil precisa rediscutir a forma de se fazer política. Nós não podemos ficar nessa encrenca, né, permanente de dois grupos ideológicos que não encontram nenhuma pauta em comum e faz com que o Brasil fique inerte, crescendo 2,5% ao ano, com a dívida de 9 trilhões, com juro de 15% e assim por diante. Então, ou nós mudamos essa pauta, ou nós alteramos a forma de fazer política, ou vamos continuar de ladeira abaixo como estamos nesse momento. Para eles é muito bom manter essa polarização, porque um se alimenta do outro, né? Mas, de fato, o Brasil tem problemas crônicos e reais. Voltando aqui para esse tema, olha, eu vi recentemente outro deputado também defendendo. E essa pauta, essa PEC, ela tramita na Câmara Federal e o senhor esteve lá, conhece muito bem a Câmara, deve conhecer esse projeto, que é a redução de municípios.
Alguns defendem que município acima de 25 mil habitantes não deveria existir. Outros abaixo de 50 mil não deveria existir. O país me parece que tem um pouco mais de 5.500 e alguma coisa município. Veja, só que quando você tem um município, você tem a presença do Estado. E a presença do Estado, você desde escola, eu sei que é oneroso por conta de câmaras, secretários, cargos em comissões, mas também a presença do Estado, né? E tendo a presença do Estado, de um jeito ou de outro, terá algum tipo de desenvolvimento, né? Sim, nós somos uma república federativa constituída pela União, estados e municípios. Estados e municípios todos com poder, não é? Autonomia política e administrativa, ou seja, possui os seus representantes eleitos no executivo, no legislativo. O município não tem poder judiciário, quem tem é o Estado e o governo federal é a União, melhor dizendo. Os municípios têm suas receitas próprias, né? Competência para instituir e cobrar tributos. Mas boa parte deles, mesmo tendo essa competência dada pela Carta Magna, não tem como se cobrar os tributos, porque muitas vezes ou é pequeno, não tem um comércio pujante, não tem serviços, comércio é mais para o Estado, serviços em quantidade para manter. Por essa razão, recebe o chamado Fundo de Participação dos Municípios. Só praticamente 80% da base do FPM. Exatamente. E o FPM nada mais é do que uma parte do que é cobrado de imposto de renda pelo governo federal e uma parte do imposto sobre produto industrializado. Pegam percentuais desses dois tributos, cria um fundo que transfere para os estados, que é o FPE, que também tem, os estados têm um fundo de participação. Fundo de participação do Estado e o fundo de participação dos municípios, né? Então, essa é uma questão que, no meu modo de ver, precisa ser analisada com muito cuidado. Mas os municípios que já existem, eu acho que não tem razão para... Criação de novos é complicado. Precisa se pensar. Agora, acabar os que já existem... Não, isso aí é... Eu sou de uma pequena cidade, eu sou da cidade de Feira Nova, cidadezinha que tem 60 anos de existência, cidadezinha pequena no interior, cidade de 6 mil e poucos habitantes, mas eu cresci ali, eu vou fazer 41 anos de idade, e eu pude ver a presença do Estado trazendo pavimentação, trazendo bancos, trazendo pontos, e ali acabou desenvolvendo a cidade. Então eu tenho dificuldade com isso. Quando falam em acabar as cidades, eu fico logo preocupado. E tem questões que muitas vezes alteram, não é? A vida da cidade, a economia da cidade, às vezes a implantação de uma indústria, às vezes a descoberta de algo importante no subsolo, às vezes um projeto de infraestrutura. Por exemplo, nós temos hoje a Barra dos Coqueiros, que até pouco tempo atrás era uma cidade que estava na média das demais. Hoje está se aproximando de ser uma das cidades mais ricas do estado de Sergipe. Impressionante. Além da questão da explosão imobiliária em função de uma infraestrutura que foi criada, nós temos lá a instalação hoje de uma distribuidora de energia, que ela tem como base para a produção o gás, e por essa razão ela teve um boom extraordinário. Como também nós temos cidades, e aí eu não vou citar porque o exemplo é negativo, cidades que prosperaram e que de uma hora para outra se desindustrializaram e perderam a capacidade econômica de renda e assim por diante. Então, eu acho que isso é muito relativo e não há razão para se pensar em reduzir o número de municípios. O que precisa é haver um equilíbrio, mas aí de uma política do próprio governo federal, no sentido de distribuir melhor os recursos. Eu defendo que recurso no Brasil, sempre defendi, seja distribuído com base em dados estatísticos, especialmente no Índice de Desenvolvimento Humano. Quando o Índice de Desenvolvimento Humano está baixo, é porque está faltando o saneamento básico, é porque a escola não está funcionando bem, é porque está faltando energia, saúde e assim por diante. Sou contra emendas parlamentares. Então, totalmente contra emenda parlamentar. É muito desigual, né? Não. Na sua época, eu não tenho nem certeza, mas deveria ser o quê? 2 milhões, 3 milhões? Agora fala-se em emenda impositiva de 35 milhões, fora o orçamento secreto. Vou lhe dar um exemplo, não. Vou falar o que de fato... Só um segundinho aqui, ó, um abraço aqui para o Célio lá do Jardim, ele diz aqui,
grandes convidados. Parabéns ao podcast, parabéns a Mendonça Prado, pastor Edenilson do Ed Pality, do Marcos Freire 3. Estou ligadinho, mande um abraço, estou mandando um abraço. Aline Variedades, também do Marcos Freire 3, ele estou ligadinho, mandando um abraço. Danilo, da cidade de Rosário do Catete, diz: estou ligadinho, minha família já votou em Mendonça Prado. Eu estava dizendo essa mesma coisa a ele há pouco aqui. Marcos, lá de Carmópolis, mandando um abraço, diz: me lembro da música, Mendonça Prado é o 25 dela. Essa música você tem que gravar um CD. Daqui a pouco eu mando mais uns abraços, por favor, Mendonça. Então, Desculpe eu interromper. defendo que a distribuição dos recursos se dê com base em dados estatísticos para ir equilibrando o país no que concerne ao desenvolvimento humano, à infraestrutura, à industrialização e assim por diante. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar sendo um país extremamente desigual, tendo cidades no sul, sudeste, com 100% das unidades habitacionais, tendo na sua porta o saneamento, a água tratada, a energia, e tendo ainda milhões e milhões de brasileiros sem ter acesso ao que é básico e fundamental para a dignidade humana. Eu não digo nem para o luxo, eu digo para a dignidade humana, que é o caso do saneamento básico. Voltando às emendas parlamentares. Naquele período em que eu fui deputado federal, os congressistas brasileiros indicavam 2,5% do orçamento discricionário da União. 2,5%. Naquele instante, os congressistas do país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos da América, eles indicavam 1,5% do orçamento dos Estados Unidos da América. País mais rico do mundo. É, Aí já é uma discrepância gigantesca. Hoje, os Estados Unidos, seus congressistas, devem indicar em torno de 1,6%, porque teve um pequeno aumento. 1,6% Do orçamento, do orçamento. do país mais rico do mundo. E no Brasil, os parlamentares, os congressistas brasileiros, indicam 25% dos recursos discricionários da União. Então, isso traz o quê? Traz o desejo pela PEC da blindagem, traz e assim por diante. Não vou nem adentrar nesse assunto, mas o que nós temos é uma distribuição totalmente errada dos recursos públicos, porque um homem ou uma mulher que está no Congresso Nacional não pode ter mais capacidade de direcionar os recursos públicos do que dados estatísticos que revelam onde estão as verdadeiras prioridades do país. Eu quero falar de alguém aqui que Mendonça conheceu muito bem, e é inevitável. Quando a gente fala de Mendonça, a gente lembra dele. Isso aí é inevitável. Falou no estando da Barra Coqueiro, a gente lembrou de Dr. João Alves, porque foi o idealizador da ponte Aracaju-Barros Coqueiro e o construtor, e leva o nome, se não me falha a memória, do seu pai. Aquela região desenvolveu muito após aquela ponte. Mas João Alves tinha uma frase que ele dizia que os aristocratas de Brasília, que não conhecem um pé de Mandacaru do Nordeste e do Sertão, era quem decidia as políticas do Nordeste. Dito isso, eu digo o seguinte, as emendas parlamentares, elas são boas por um lado, mas ela é maléfica para outro. Primeiro, perpetua pessoas no poder. Por isso é necessário ter PEC da blindagem, necessário para o que eles pensam, para que eles não sejam investigados. Porque assim, o que está acontecendo, o TCU está investigando, que é o Tribunal de Contas da União, o destino das emendas parlamentares, e tem sido, olha, um buraco, um rombo terrível. E mais. O que mais tem em Brasília é lobista para destinar emendas via Codevasp, DENOC, DR e etc. E assim sucessivamente. Você imagine um deputado com 120 milhões de emenda a cada mandato, a cada 4 anos, fora o orçamento secreto da União. Para esse cara perder uma eleição é quase impossível. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas Mendonça é muito preparado nessa área, muito mesmo. Mendonça, veja, João Alves, o senhor conviveu muito com João Alves. João Alves foi talvez, para muitos, o maior líder político que Sergipe já teve. Para outros, nem tanto, a gente respeitamos. Mas João Alves, de fato, fez muito por Sergipe. Não adianta a gente marcar ele só pelo último mandato dele de prefeito, que ali eu digo que ali foi algo fora da curva, ele não merecia aquilo ali pela história dele.
Mas o fato é o seguinte, alguém olhava em Mendonça e dizia, Mendonça é o sucessor nato de Dr. João Alves. Isso era fato, a gente via, alguns chamavam você carinhosamente de Mendoncinha, etc. Isso não ocorreu. Já passou o tempo, etc. Mas isso não aconteceu. Houve algum desentendimento lá na frente que isso não aconteceu. Mas você, por muito tempo, foi visto, sim, como alguém que era o sucessor desse grupo, do antigo PFL, e etc, etc. Como é que Mendonça trata esse assunto no dia de hoje? Sinceramente, é uma pergunta que eu gostaria de saber, assim, particularmente. Dizer assim, Mendonça, como é conviver que você era um líder nato, é um líder nato, é alguém que a direita de Sergipe, que você sempre foi de direita, João Alves, uma direita diferente dessa direita hoje, uma direita um pouco diferente. É, essa direita você fazia parte do projeto de liderança. Mendonça foi candidato a prefeito, quase foi para o segundo turno. Mendonça era um nome muito forte, muito forte. Como foi lidar com essa, vamos dizer assim, não é um desprestígio, mas houve uma desconstrução da imagem de Mendonça, houve alguns erros de várias partes e acabou que não deu mais certo essa questão. Mas Mendonça era alguém, a gente olhava até no âmbito nacional, olhava e Mendonça lá estava. Na verdade, o doutor João Alves, ele não preparou um sucessor por razões de saúde, não é? Doutor João, ele teve, lamentavelmente, no final nos seus últimos 10 anos de vida, ele teve uma alteração comportamental em função de questões que ele não conseguia, obviamente, administrar. Ele perdeu a sua capacidade de liderança, não porque se tornou uma pessoa desatualizada, muito pelo contrário, porque ele foi acometido pelo mal de Alzheimer. E hoje os estudos demonstram que o Alzheimer não começa naquele instante em que você começa a demonstrar as consequências do Alzheimer. O Alzheimer ele começa bem antes daquele período em que você começa a ser repetitivo, a ter esquecimentos, a tomar decisões inadequadas, equivocadas e assim por diante. Então, o doutor João, infelizmente, ele adoeceu. E por essa razão, ele não fez um sucessor, que poderia ter Isso sido... atrapalhou ele, né? Não, atrapalhou todos, né? Atrapalhou todo mundo. Mas é natural. E são questões que a gente entende e compreende hoje muito mais do que anteriormente, né? Então, nós já tínhamos enxergado, né, lá atrás, mudança de comportamento, de atitude. Veja o que aconteceu quando ele administrou a cidade de Aracaju, com todo o preparo, com todo o talento, com todas as condições para ser um grande gestor, mas houve, lamentavelmente, alguns equívocos que foram em decorrência de um problema de saúde. Então, não há razão nem sequer para discutir um tema dessa natureza. É como a gente querer que uma pessoa que perdeu o controle das suas decisões, né? E, de fato, ele não fez o seu sucessor. Mas quero lhe dizer que em Sergipe também tem uma coisa interessante, não é? Nenhum dos líderes políticos, com exceção de Dr. Augusto Franco, fez um sucessor. Não é verdade? Observado. Ninguém fez. Bem observado. Ninguém fez. Se você pegar a história, ninguém fez um sucessor, não é? Talvez Somente a memória mais Olímpio... viva na cabeça do povo, Sim. Dos políticos, porque o governo ainda faz parte desse grupo, é a de Deda. Só para concluir, somente Olímpio Campos, né, que teve um irmão que posteriormente foi governador por um tempo muito curto, apenas Olímpio Campos. Os demais, ninguém fez. Só Augusto Franco, que posteriormente, doutor Albano Franco, foi eleito governador. Mas José Hollenberg Leitão fez, não é? Paulo Barreto Menezes não fez, Valadares não fez, Lorival Batista não fez, doutor Albano não fez, ninguém fez. E uma outra questão é que eu seria, né, de doutor João Alves, um correligionário que poderia ocupar o espaço, porque eu não sou filho de João Alves, né? Eu sucedi aquele que foi o meu líder. O meu líder é Luciano Prado. Então, eu não tenho essa dor, porque eu consegui ser o sucessor de quem realmente... Seu pai foi vereador, foi Luciano Prado, estadual, e o senhor foi vereador, deputado estadual, deputado federal. Você foi até mais longe.
Eu sou neto de Etelvino Mendonça, que foi prefeito de Itabaiana, Que leva o nome do estádio lá. é, Houve uma mudança, mas e tive 2 tios prefeitos em São Cristóvão. O último foi o Romualdo Prado. Gostaria muito de poder dar continuidade ao nome daquele que, para mim, foi o maior governador da história de Sergipe. Mas, infelizmente, as coisas desandaram não por querer, não pelo desejo dele, mas porque, infelizmente, uma doença deixou ele distante das condições de construir no seu grupo. Poderia ter sido Mendonça Prado, poderia ter sido José Carlos Machado, poderia ter sido tantos outros que ele tinha como pessoas da sua absoluta confiança. muito bem. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Halisson, também para sua esposa Gilvalci e a sua filha Julinha, que estão ligadinhos lá na TV, na Rede Nordeste de Televisão, lá no Bugio, lá no Ângela Catarina. Diz aqui, parabéns, grande programação, parabéns pelo programa. Um abraço para Alcide Júnior, secretário municipal aqui de Nossa Senhora do Socorro de Serviços Urbanos. O veinho, ele tá ligadinho aqui, manda boa noite. Olha, Célio do Farol e do Jardim diz aqui, 2026 é logo ali, é polêmico, você quer entrar em 2026. Secretário Municipal da Juventude e do Esporte Municipal aqui, Shelton Rocha, o cara é bom de internet, tá aqui ligadinho, mandando um abraço. Doutor Márcio Mendonça, parece até que é parente de Mendonça Prado. Doutor Márcio é lá do Farol. Ele trabalha na Procuradoria aqui do município, se não me falha a memória. Tá mandando aqui também um abraço. Olha, muito bem. Olha, Mendonça, o senhor é um cara bem antenado aos temas nacionais, estaduais, municipais. E esses quase 9 meses de gestão da prefeita Emília Correia. O senhor disputou a eleição em Aracaju, teve vontade de fazer apresentar um projeto para os sergipanos, apresentou, não conseguiu, vamos dizer assim, chegar na prefeitura, mas o senhor é um cara que acompanha muito bem essa questão. Como tem visto esse começo de gestão? Eu sei que é muito recente, né? Exatamente, muito recente. Geralmente, o primeiro ano você trabalha com um orçamento, né, que foi elaborado, que foi construído pela gestão que antecedeu, né? Então, esses primeiros momentos, esse primeiro ano é o ano para a pessoa se ambientar e construir na sua mente as políticas públicas que deseja implementar a partir do segundo ano. Então, eu não tenho muito o que falar sobre os gestores que ainda estão no primeiro ano. Eu sei que a população ela quer que as coisas aconteçam no mais breve espaço de tempo. Mas nós que temos a experiência, sabemos que, por exemplo, o processo licitatório requer muitos estudos, requer conhecimento da legislação, uma equipe boa para lidar com o tema. Isso exige cumprimento de prazos e assim por diante. Então, o primeiro ano é um ano que eu diria de, vamos dizer, de adaptação de uma Conhecer a nova máquina gestão. pública, né? Por Exatamente. dentro. Principalmente porque, no caso da prefeita, não é? Eu não apoio a prefeita, nem sou contra a prefeita. Então, eu estou isento, não é? Posso falar à vontade. Eu quero dizer, para não pensar que eu estou fazendo a defesa ou que estou atacando. Não, muito pelo contrário. Estou falando como cidadão aracajuano. Sim. Eu acho que nós devemos aguardar para, a partir de março do próximo ano, ter uma compreensão exata do que pensa da capacidade administrativa ou não dos gestores públicos, seja ele a prefeita da capital ou qualquer outro gestor público. Eu penso dessa mesma forma. Eu acho que quando no primeiro ano de gestão, além de você trabalhar com orçamento, que nem foi você, que os seus pares que votaram, seus aliados, você tem que ter você pega uma máquina, boa ou ruim administrada, você tem um tempo, você pega um carro em andamento, até Sim. você se adaptar a um tempo, né? Com certeza. Eu acho que assim, de qualquer lado, em qualquer cidade, no primeiro ano, fazer crítica exacerbada, eu acho que não é muito leal. Acho que é bom esperar o segundo ano. Sim, claro. E você vê, o governo do estado está no terceiro ano. Está no terceiro ano. Tem coisas ainda que vão acontecer, ou não vai dar tempo, não sei. Né? E eu já aproveito isso aqui e mando um abraço aqui para João Vitor e a sua esposa Fernanda lá no Novo Horizonte, ligadinho. E o seu filho, cadê ele? Enzo Ravi. Olha, também aqui um abraço aqui para o irmão Marcílio e a sua esposa Maiara, eles que são da minha cidade, Feira Nova, o lugar mais bonito
de Sergipe. Cidadezinha pequena, pacata, de vez em quando eu vou lá no meu sítio dormir na minha rede. Mas eles estão ligadinhos, mas eles estão aqui no Marcos Freire 2. Um abraço para vocês e toda a família, tá bom? Eu vou mandando mais alguns abraços, vocês vão mandando aí, tá? E a gente vai interagindo com vocês. Pode fazer a sua crítica, a sua sugestão, nós estamos aqui para tal. Já o governo do estado, já se passaram quase 3 anos. Então aí a régua vale, diz lá na roça, com o palco da Chico, da Francisco. Como você tem visto o governo de um jovem, Fábio Cruz Mitidieri, às vezes criticado em algumas áreas. Eu, sinceramente, essa questão de festas, etc., não ligo muito isso. Eu gosto de ver como é que está o governo, qual é a política de governo, como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está os investimentos. Eu gosto de olhar muito nessa questão que abrange a sociedade. Eu acho um governo regular. Por quê? Eu aprendi que o administrador público ele deve trabalhar no sentido de transformar as condições de vida de uma população. Não vejo nenhum projeto em nível de Estado que seja capaz de alterar para melhor ou a economia ou a vida da população nos vários aspectos. Não é uma crítica ao governador, é uma forma de pensar, de imaginar como deva ser uma gestão pública. Falávamos há pouco de João Alves. O João Alves era o homem que fazia as adutoras, as obras de infraestrutura que transformavam a realidade. A Orla é, para mim, a obra mais importante da economia do estado de Sergipe. Eu não sei mensurar, Mendonça, Né? quantos empregos gera ali. Então, eu penso política dessa maneira. O governador Augusto Franco fez a adutora do São Francisco, que João Alves concluiu, a adutora do São Francisco. Aqui abastece Aracaju? Foi Augusto Franco que começou. João Alves deu continuidade e ampliou. João depois fez diversas outras obras de recursos hídricos, fez a maior parte das obras de saneamento básico da Grande Aracaju, iniciou os conjuntos habitacionais de Nossa Senhora do Socorro, não é? Foi, o primeiro conjunto aqui foi o conjunto João Alves, antecedido pelo Mutirão do Siri, não é? É verdade, verdade. Então, eu me habituei a acompanhar pessoas que transformam. Ou seja, a régua, sua régua é lá em cima. É meio exigente a minha régua, né? Então, eu acredito que para que o governo seja de excelência, ele tem que ter capacidade não apenas de fazer o investimento, mas tem que ter a capacidade de fazer o Estado arrecadar. Porque senão nós vamos ficar só pensando em o Estado ter, numa visão orçamentária, custeio e investimento e vamos ser eternos pagadores. A Orla de Atalaia, por exemplo, é uma obra que traz turistas para Sergipe, que pagam impostos, que pagam diárias nos hotéis, que investem nas cidades sergipanas, e por isso o Estado arrecada, cresce do ponto de vista econômico. Então eu gosto de obras como distritos industriais, eu gosto de obras que trazem para Sergipe grandes indústrias para a exploração dos nossos minérios, para a comercialização de produtos, obras na área, e aí lembra mais uma vez o nosso líder, obras na área da irrigação, de fruticultura irrigada e assim por diante. Então, quando o governo, você falou sobre festas, eu também não tenho nada contra festas, mas eu acho que há um excesso de festas. No meu modo de pensar, os recursos poderiam ser investidos em algo. Governar é também uma visão comercial. Você não pode governar apenas para investir, para criar novos custos governamentais. Você tem que governar para o Estado arrecadar, para o Estado sustentar as suas obras, os serviços, porque ninguém vai fazer uma praça sem ter dinheiro. Ninguém vai pagar o funcionalismo público sem ter dinheiro. Então, a visão do político, ela é limitada quando ele só pensa em fazer o Estado investir e custo, porque ele só faz gastar o que se arrecada ou tomar emprestado para investir. Então, é necessário ter uma visão holística, não? Uma visão que seja no sentido da governança propriamente dita,
da gestão, no sentido de que eu preciso investir, para tanto eu preciso também arrecadar. Eu preciso ter tributos, então eu preciso movimentar os serviços, eu preciso movimentar o comércio, eu preciso movimentar o turismo. O Que a indústria petróleo se seria chama de também ideia. esse caminho? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. O ouro negro? Nosso estado é um estado rico em petróleo. O petróleo, nós sabemos, é um minério que está ou no subsolo ou no mar, e por essa razão é uma propriedade da União. Entretanto, nós temos capacidade política e temos cargos que são para exatamente lutar pela igualdade da federação, que são, por exemplo, os senadores da Senadores República. que, por isso, se cada estado tem 3 senadores. Exatamente. Tanto faz São Paulo, o maior estado da federação em população, como Sergipe. Sim, exatamente. Mesma coisa. Então, nós temos aí, falando do petróleo, nós temos Estância em Diaroba, uma bacia petrolífera já detectada, já com toda a condição de explorar, mas a Petrobras prefere explorar no Rio de Janeiro porque é mais fácil a logística dela. Do ponto de vista empresarial, a Petrobras está correta. Do ponto de vista da federação, sendo ela uma empresa pública, ela deveria investir no estado de Sergipe. Eu acho que esse debate, me desculpe interromper, mas esse debate do petróleo, eu não vejo ser encampado pela maioria dos políticos sergipanos. Eu acho, quando a gente vai debatendo, vai aprendendo um pouco mais, eu acho que a riqueza do país passa muito pela Petrobras e pelo petróleo. E a gente não vê, por exemplo, um estado pequeno como esse, Sergipe, que não é tão industrializado, é um estado de serviços e turismo. Eu acho que poderia dar um pulo de crescimento nessa questão. A questão do petróleo, a questão da infraestrutura das nossas rodovias. Nós temos uma BR-101 que só chega até a Estância. Meu Deus. Nós somos um estado produtor de petróleo, nós temos hoje uma produção de milho, nós temos hoje uma produção de feijão, nós temos hoje a produção de cítricos, nós temos um comércio pujante e assim por diante. Nós temos um porto, nós temos uma BR-235 que pode chegar a áreas de grande produção agrícola e propiciar ao nosso porto um movimento muito maior. Então eu quero que as pessoas me entendam. Quando eu digo que é regular, porque só investe, só trabalha em termos de criação de novos custos, mas a visão para trazer renda, isso é como um pai de família. Se eu tenho que pagar mais escola para o filho, se eu tenho que apoiar a minha casa, eu tenho que buscar mais renda. Então eu creio que está faltando essa visão no estado de Sergipe, e por essa razão a minha crítica é uma crítica construtiva, no sentido de alertar as autoridades para que tenhamos infraestrutura e maior capacidade de fortalecimento da nossa economia. Olha, a crítica ela não é pessoal. O direito à crítica ela é legítimo. E a crítica, com qualidade como foi feita, ela só ajuda a gestão. Seja qualquer gestão. A gente temos que aprender a conviver com isso. Não podemos sermos meros puxa-sacos. Precisamos, quando a pessoa está errando, o amigo avisa que está errando. Por isso, os elogios eles não são sinceros, sem o direito à crítica. Eu, particularmente, quando montamos esse espaço para papear com personalidades e etc., nós deixamos a pessoa muito bem à vontade. Aqui não tem religião, aqui não tem partido, aqui não tem cor, aqui não tem sexo. Aqui a pessoa fica à vontade para a gente conversarmos. É um papo franco, aberto e bem direto. Mendonça, eu não consigo deixar de me lembrar de você, deputado federal. Todo respeito do mundo, não vivo, não tenho um convívio diário com um amigo, mas é alguém que eu admiro como político, acho que foi um grande tribuno, um grande parlamentar, sinceramente, e a gente comparando com os últimos parlamentares, últimas legislaturas, após o amigo, a gente nota o quanto o amigo era importante no cenário estadual e nacional. Vimos agora que a Câmara votou a PL, conhecida como a PEC da blindagem. E aí, alguém se arrependeu, alguém disse que não sabe do que votou, outros ideologicamente, não, a gente está fazendo isso porque a gente não quer ser punido pelo STF. Quando foram ver, o projeto era bem mais amplo, era bem mais sério. Inclusive, para investigar um parlamentar, teria que ter autorização da Câmara, tirando assim o ofício, porque ele já tem foro privilegiado, precisa da autorização do Supremo Tribunal Federal. E se alguém for votar em um crime cometido por um parlamentar, a votação ser secreta e assim, etc, e etc. O fato é o seguinte,
a qualidade dessa câmara que está lá. E eu sei que o senhor acompanha. Estou Ah, muito bem antenado. olha, eu disse isso numa entrevista em uma emissora de rádio, que eu não vou fazer propaganda, mas eu disse que o Ulisses Guimarães, Ulisses Guimarães. quando era presidente da Câmara dos Deputados, não é da minha época, alguém perguntou a eles, doutor Ulisses, essa legislatura não está boa, essa legislatura está ruim. O que é que o senhor tem a dizer? Ele disse, espere a próxima que vai piorar. Então, infelizmente, eu acho que nós estamos vivendo um momento ruim na política, porque a forma de escolher os representantes mudou. Anteriormente, no passado, para se eleger um deputado federal, se observava a qualidade, o conteúdo, a capacidade para legislar. Você tinha facilidade de elencar 20 nomes facilmente de pessoas no Brasil Qualidade. no, Vamos dizer no assim, conteúdo. com muito conteúdo, eu concordo com isso. Hoje, no nosso país, você pode citar 20 nomes de pessoas boas de TikTok, de Instagram, de Facebook, mas Se em não for termos bom de disso, interpretação das normas, da capacidade de legislar, de escrever um artigo, um parágrafo, um inciso de uma lei, de conseguir levar para o parlamento o verdadeiro sentimento da sociedade, obviamente que você vai ter grande dificuldade. Não é uma crítica, pelo contrário, eu estou preservando e estou falando de quem elege. Porque a percepção e os métodos mudaram e a população está fazendo escolhas através daquilo que tem em mãos, não é? Então, se você tem maior aptidão para fazer uso de uma rede social, você vai reunir mais condições de ser eleito do que aquelas pessoas que estão concentradas olhando os dados estatísticos, econômicos, e que poderia ser muito mais útil no parlamento do que muitos dos que lá estão. Mas nós devemos respeitar todos, porque todos são frutos, não é? Da escolha, eleito pelo povo, né? eleitos pelo povo. Então, todos merecem o meu respeito e a minha consideração. Me desculpe, sabe, lembrar isso. Eu sei que alguns ouvintes não gostam, mas eu não posso deixar de falar. Na CCJ, que é a comissão da Câmara, eu estive lá recentemente, muito interessante assistir alguns debates lá, mas a CCJ, que é a principal comissão da Câmara, uma das principais comissões da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a gente vimos aquele debate patético entre o ex-ministro na época do governo Lula e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e o deputado federal pelo Ceará, André Fernandes, a quem até gosto, mas foi patético. Você está no CCJ e você ir para lá para lacrar, foi para lá para dizer sobre, falar que o ministro respondia a 283 processos, porque ele consultou no Jus Brasil. Até eu, que não sou advogado, sei. E sabia antes mesmo do acontecido. Que até uma prestação de conta, até um direito de resposta, entra no Jus Brasil. Então, veja, a CCJ é um lugar de pessoas extremamente preparadas. E nós temos que ter esse cuidado. Porque a Câmara Federal é a casa das leis. A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente vota num amigo, num conhecido, porque fulano é gente boa. Olha agora, deputado federal e senador. 2026, gente. Vamos votar com muita consciência. Vamos votar pensando no melhor do país. A gente fala de política, critica política, mas na hora de votar a gente vota errado. Sim. É difícil isso aí. E aí o que, é que a gente vê? Vê cada dia mais, a gente temos que estar o tempo todo falando dessas coisas. Agora, foi votado a urgência e também foi votado em plenário, tendo 311 votos, a PL da anistia. E aí já nomeou Hugo Mota, o presidente da Câmara, já nomeou o relator da anistia, que é o Paulinho da Força de São Paulo, que inclusive é suplente de deputado federal. Ele não é nem titular. Ele não é nem titular, ele é suplente. Ele assume e já vai ser o relator. Relator da PL da anistia, ele já fala em dosimetria da pena. Como ex-deputado, advogado, algum militante do direito, eu lhe pergunto, o relator tem essa autoridade, junto com o plenário, de votar a redução da pena, ou seja, a dosimetria da pena, pena essa aplicada pelo Supremo Tribunal Federal? Isso é possível? A anistia eu sei que sim, restrita e ampla. Não estou aqui defendendo que sim, que não. Como o senhor tem visto isso? Primeiro, sobre a anistia, eu quero dizer que não há nada que impeça na Constituição
em nenhuma lei brasileira. Eu fui autor de vários projetos que anistiaram policiais militares e, graças a Deus, consegui. Pronto. Inclusive, policiais militares sergipanos foram anistiados. Você foi longe agora. Agora eu gostei. Foram anistiados. Eu acho que os congressistas estão esquecidos, não é? Então, vários sergipanos e policiais de todos os estados brasileiros foram anistiados com projetos que eu liderei o processo de discussão, de votação nas comissões e no plenário da Câmara, porque nós estávamos à frente de uma proposta de emenda à Constituição para a criação do Fundo da Segurança Pública, do Piso Nacional, era chamada PEC 300. Me lembro. E, paralelamente a isso, trabalhamos vários projetos de anistia e muitos policiais militares, bombeiros militares e civis foram anistiados. Inclusive, no Rio de Janeiro, foram centenas de bombeiros militares Se não me anistiados. falhar a memória, Cabo Daciolo foi contemplado com isso. Se a minha memória não me traz. Acredito que sim. Então, não há nenhum óbice. Com relação à questão da dosimetria da pena, está havendo um equívoco por parte de alguns setores e tem levado para a população uma ideia distorcida. Não é isso que se fala. Realmente, o Congresso não debate, não pode tratar da dosimetria da pena, que se trata de um tema específico, exclusivo do Poder Judiciário. É isso que eu tô Mas querendo o entender. Congresso pode alterar o tempo da pena no código, na lei, Mudar a lei. mudar a lei que trata do crime. Perfeito. E a lei penal, ela retroage para beneficiar. Não Então, é prejudicar. essa interpretação que a imprensa está colocando como se dosimetria fosse. Na verdade, o que se quer, o que se pretende com esse projeto é É dizer, mudar a lei. é mudar a lei. Se aquele crime era penado com 10 anos, ele passa a ser apenado com 5 anos e esses 5 anos retroage. Como as pessoas já estão lá há um determinado período, eles vão colocar de modo que encaixe ali, que, ó, já cumpriu um terço do que está previsto e aí vai todo mundo ser liberado. Agora eu entendi. É, exatamente isso. Olha, eu quero mandar um abraço para minha amiga particular e ela faz essas canecas Lamentável. lindas. Lamentavelmente, até os próprios deputados atuais, Porque quando não tratam do conhece. tema, não sabem o que estão Eu falando. confesso que eu estava confuso. É. Eu digo, como pode? Quem pode falar sobre a dosimetria da pena é o judiciário e não a casa. Isso. Agora eu entendi. Você está Por isso é correto. importante a gente ouvir os decanos. Então, com todo respeito, olha, eu quero mandar um abraço para a nossa amiga Renata Lírios, assessora parlamentar, eu chamo ela de vereadora, gente boa, da melhor qualidade. Ela está aqui pertinho dos estúdios da Rede Nordeste Televisão. Ela é quem fabrica essas canecas lindas aqui, ó, do nosso podcast. Obrigado, Renata, você é cara, viu? Eduardo Buda diz aqui, 2 grandes amigos. Eduardo, muito obrigado, sou seu fã, gosto de você de graça, e não é porque eu gosto de você de graça que a gente não discorda, a gente discorda de vez em quando, mas na maioria das vezes concordamos, somos amigos. O radialista Gilmar Oliveira, ele diz aqui, qual é o futuro político de Mendonça Prado 2026? Aí Eduardo já mete aqui, tá, ele é candidato ao Senado, é meu senador, olha... Uma arruma de gente aqui, a gente vai mandando os abraços, mas veja, eu tô vendo aqui e posso falar que muita gente sente a falta de Mendonça na política, nas disputas. Eu sei que você está acostumado a uma disputa um pouco diferente. As disputas ficaram caras. Pelo menos é o que se dizem nos bastidores. As disputas ficaram complicadas. Mas Mendonça é muito jovem. Não está sentindo saudade da disputa de Na voltar. verdade, eu comecei muito cedo, né? Eu, com 21 anos, era candidato a vereador em Aracaju, foi a minha primeira eleição, 21, acho que por aí, 21 anos. E fui eleito o vereador mais jovem. Só agora uma jovem vereadora da capital, que eu ainda não tive a honra de conhecê-la pessoalmente, mas ela atua nessa área de animais, né? Da Eu acho que terapia que é feita. Ah, ecoterapia, Tá, eu acho que é. Eu me esqueci o nome, ela foi apoiada inclusive também pelo Capitão Samuel. Me esqueci o nome da senhora, me perdoe. Aí me parece que ela superou essa minha condição de ser o mais jovem e ela se tornou a vereadora mais jovem da capital sergipana de todos os tempos. Então tomou o meu lugar. Fiquei triste com isso, não é?
que ela tomou o meu espaço como o mais jovem vereador. Mas tá sentindo falta das disputas, não? O povo tá pedindo Mendonça de volta. Veja, eu me sinto imensamente feliz, porque por onde passo as pessoas relembram, não é, a minha atuação parlamentar e muitas pessoas pedem para que eu dispute eleições. Eu me sinto honrado. O que eu tenho dito às pessoas é que o meu pai ele passa por um período que exige a minha presença próximo a ele, porque meu pai passou o ano passado por uma internação de 107 dias e 89 dias na unidade de tratamento intensivo, e ele já é um idoso de 88 anos, não é uma tarefa fácil. E eu digo que eu tenho várias profissões que a vida me habilitou e eu me preparei para enfrentar, mas hoje eu tenho uma que é muito especial para mim, que é de cuidador de idosos, porque eu cuido do meu pai, que ele tem um problema de Alzheimer, teve uma broncoaspiração, e eu o acompanho, né, junto com outros profissionais. Então, eu cuido do meu trabalho e cuido de perto do meu pai. Mas quero dizer a vocês que tenho certeza que se o meu pai, em um lapso de consciência, responder a pergunta, Mendonça deve ser candidato, ele vai dizer que sim, porque ninguém mais do que ele para gostar de política. Eu tenho conversado com a família, com os amigos, se houver condições de compatibilizar as duas coisas, possivelmente eu disputarei um cargo eletivo, mas não sei o qual. E nem sei exatamente se vou disputar. Mas tenho vontade, tenho desejo. E se houver possibilidade, não tenha dúvidas de que irei para a disputa. Eu Sem acho problema que nenhum. Mendonça não deve se afastar da vida pública, que ele ainda tem muito a contribuir para o debate, para a qualificação, todo o respeito do mundo, e desculpa interromper. Eu acho que você tem muito a fazer. Eu quero perguntar algo que já está até um pouquinho ultrapassado, já passou um pouquinho o time, mas eu acho, isso é um achismo meu, que aquela investigação que houve lá atrás, quando você foi presidente da Insurb, Sim, eu acho que não estou dizendo que a delegada fez certo, nem que fez errado. Cada um tem seu ponto de vista. A delegada Daniela Garcia foi quem conduziu as investigações. Houve ali um processo de construção, porque Mendonça Prado sempre foi, e eu continuo achando isso, sempre teve um perfil de homem sério, de homem de bem na sociedade. A gente não vimos Mendonça Prado envolvido em corrupção. Não vimos Mendonça Prado envolvido em falcatruas. Alguém, não gosta de Mendonça Prado, ele bate muito, mas não tem esse negócio, não. Mendonça Prado, todo respeito, como dizem aí fora, vulgarmente, é um ladrão. Ninguém nunca viu isso. Então, ali, aquele processo, eu acho que atrapalhou a vida política de Mendonça. O que é que você me. Eu penso comigo, com a minha cabeça aqui. Eu acho que aquilo ali acabou naquele momento. Hoje já vimos, você foi inocentado e tudo mais, mas há um prejuízo, né? sim. Todo e qualquer processo, lamentavelmente, acaba desgastando o homem público, seja ele prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, qualquer cargo eletivo. Então, eu sofri muito com esse processo, não pelo fato de Mendonça Prado estar na condição de processado ou de investigado pela polícia. Muito pelo contrário, que eu nunca tive receio de ser investigado, nem de ser processado. Eu sou um advogado, conheço o direito, e o simples fato do cidadão ser investigado e ser processado não significa dizer que ele está Absolutamente condenado. O problema é que eu liderava uma equipe e a minha equipe foi processada e muitas pessoas não têm a tranquilidade que eu tenho. Além disso, eu tenho os meus familiares que sofreram diante dessa situação. O tempo passou e o que nós observamos naquele processo ao final foi um pedido do Ministério Público Estadual de que, pelo fato de não ter encontrado nada que pudesse comprovar qualquer ato ilícito, qualquer crime, o Ministério Público pediu o arquivamento do Ou processo. seja, o órgão acusador. Exatamente. Em resumo, o que é que eu penso disso? Eu penso que a advogada, ou melhor, a delegada, não conhece
as leis que tratam da administração pública. Lamento, inclusive, que o governador tenha colocado uma pessoa que demonstra cabalmente desconhecimento das leis que tratam da administração pública como uma secretária de Estado, porque me parece uma coisa meio sem sentido, não é? Mas o governador é o Fábio Mitidieri e ele faz as suas escolhas, não é? Então a delegada demonstrou ter total desconhecimento da lei. Primeiro que naquele momento ela investigou um processo licitatório quando a ISUB nunca fez sobre aquele tema processo licitatório. A ISUB apenas formatou um contrato emergencial porque nós estávamos no início da gestão e não tínhamos condições de elaborar ou de formatar um processo licitatório, não é? Tão amplo quanto de uma limpeza pública. Você está vendo aí, a prefeita Emília já fez 3 contratos emergenciais e ninguém falou absolutamente nada, porque não há nada de errado em você fazer um contrato emergencial, E um começo de gestão? especialmente no primeiro ano. Mas as coisas aconteceram como aconteceram. Mas como eu estou começando a circular nas ruas, ouvindo pessoas, concedendo entrevistas, o que mais ouço é que me parece que a delegada teve um futuro muito grande, porque o povo entendeu perfeitamente quais eram, né, vamos dizer assim, os desejos, as intenções. Tanto é que a delegada virou secretária de O Estado. desejo era político? Olha, eu não sou assim um psicólogo para tratar, né, dessas intenções, mas a população conversa, fala, e um dia, né, quem sabe, se nós não estaremos em algum local discutindo, debatendo, tratando de temas dessa natureza, sem problema absolutamente nenhum. E agora a minha situação é muito boa, porque eu agora sou cidadão e ela é secretária. O que é que essa mulher fez em Sergipe para melhorar a vida das mulheres sergipanas, a não ser as políticas transversais que são de responsabilidade de outras pastas, como saúde, segurança pública e assim sucessivamente? Acho que essa mulher só fez da despesa, o Estado que criou cargo, criou secretaria, custos, cargos comissionados e assim por diante. O governador Fábio Mitidieri é uma grande oportunidade para o senhor refletir, porque aumentar custos eu acho que não é uma coisa boa para Sergipe, que é um estado que precisa investir naquilo que é significativo para melhorar as condições de vida da população. Muito bem, é Mendonça Prado como Mendonça Prado. Ele estava quietinho ali, calminho, mas ele é arretado, ele tem sangue no olho e não tem papa na língua. Mas olha, Marcílio Santos faz uma pergunta aqui, ele diz o seguinte: diante da inegibilidade de Bolsonaro, quem ele aposta para candidato a presidente? Muito bem, Marcílio e Maiara, repasso a sua pergunta para o mesmo e já faço outra, porque daqui a pouco estamos encerrando, o mesmo tem seus compromissos, está aqui com sua esposa. Enfim, ó, Jair Messias Bolsonaro foi condenado a 27 anos de reclusão. E, naturalmente, 27 anos no país é regime fechado. O mesmo está no momento de prisão domiciliar com tornozeleira. Diante do que ele pergunta aqui, aí eu já incluo. O que aconteceu de fato ali do 8 de janeiro? Foi baderna, não foi? Foi atentado ao Estado Democrático de Direito? Jair Messias Bolsonaro foi mentor? É vítima? É perseguição? Aí eu já misturo tudo. Olha, eu aprendi uma coisa na faculdade, né? Na faculdade de Direito, não é? Eu aprendi que a justiça, as decisões judiciais, a gente não discute, a gente cumpre. Então, o Bolsonaro tem os seus advogados, sabem perfeitamente o conteúdo dos inquéritos, sabe exatamente o que está contido no processo, sabe quais são as alternativas recursais que tem disponíveis. E do campo político ele tem os seus aliados no parlamento. Então, não é Mendonça Prado que vai se imiscuir nessa questão do presidente Bolsonaro, e quem votei 2 vezes, mas decisão judicial eu não discuto, né? Eu cumpro, é o meu dever como cidadão e principalmente como alguém que jurou, né, cumprir a Constituição. Então não há o que se discutir. Nós temos que seguir em frente com a nossa postura política, aqueles que são aliados de um e assim por diante.
Quanto a candidaturas de presidente da República, nós temos vários nomes, não é, que podem, obviamente, ocupar esse espaço. Nós temos aí o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, o Tarcísio de Freitas, de São Paulo, tem o governador de Minas Gerais, tem o governador do Paraná. São nomes que estão sendo ventilados e são nomes que estão sendo bem avaliados nos seus respectivos estados, que podem, obviamente, se colocar na condição de candidatos, né, a presidente da República. Então, eu acho que nós vamos ter uma campanha com boas alternativas. Caso o Bolsonaro não consiga, ou juridicamente, ou do ponto de vista do legislativo, aprovar uma anistia, ele tem nomes que ele pode apoiar e que eu acho que não seria ruim para o nosso país. Nós precisamos dar uma arejada nessa polarização, nesse método de fazer política, sem mudar as concepções, não é? No sentido de que quem defende o liberalismo, quem defende conceitos da democracia, quem defende a liberdade, pode ter em um desses nomes um representante. Então, o processo ainda não está tão maduro quanto nós desejamos, e ainda está bem distante da eleição. Falta um ano, não é? Com as redes sociais, com os programas eleitorais, 3 meses de campanha é uma eternidade. Imagine um ano. Nós estamos muito longe. O Brasil precisa voltar a discutir os temas que são fundamentais para a vida do povo. Educação, saúde, né? Segurança. Nós estamos no Brasil que o cara está vendo a guerra Ucrânia e Rússia, mas tem mais gente morrendo no Brasil do que na guerra. E a gente não está falando sobre esse assunto. Tem um cidadão delegado que foi o chefe da Polícia Civil, né, de São Paulo, que morreu no meio da rua. Nós temos problemas financeiros de pessoas que parecem que desviaram mais de 70 bilhões de reais. Não, do crime organizado. Sim, lá na Faria Lima, etc. Até lavar dinheiro lá. São assuntos que a gente nem gosta de estar falando aqui, fala superficialmente. Mas nós estamos nesse país. Nós estamos num país onde muitas pessoas não têm acesso à saúde, que está esperando na fila, na área de odontologia, ou melhor, na área de cardiologia, né, de ginecologia e assim por diante. Nós temos crianças envolvidas com drogas em todas as cidades brasileiras, com problemas psiquiátricos já afetadas nos seus neurônios. Então, nós temos muitos problemas de ordem social, um déficit habitacional gigantesco, saneamento básico. Então, eu acho que nós temos muitos assuntos para tratar antes de falarmos da eleição. Acho que a eleição ela deve ser debatida no momento oportuno. Nós estamos muito longe. Se nós alargarmos esse tempo de debate eleitoral, os gestores públicos vão deixar de fazer aquilo que é essencial para a população. O que fazer com essas crianças que estão nas drogas? Essas agora, exemplos, as crianças com espectro autista, também que é uma problemática nova. Sim. E deve ser política de Estado, né? Eu conheço mães que têm 2 crianças e ambas com essa problemática. E a gente até não sabe nem como tratar ainda. Deve ser uma política de Estado quanto antes, né? Exatamente. Nós estamos vendo aí os países asiáticos já inserindo a inteligência artificial nas escolas, né, para a análise das matérias da grade curricular obrigatória. E aqui, onde nós estamos? E onde queremos chegar? Qual o caminho que nós vamos seguir? Isso é questão para este governo responder. Para a nossa sociedade discutir, os segmentos organizados da sociedade. Nós não podemos ficar numa polarização de esquerda e de direita, porque somos todos brasileiros. O eleitor de Bolsonaro é brasileiro, o eleitor do Lula é brasileiro, e nós temos que agir como tal, porque nós estamos ficando para trás em todos os sentidos. E eu acho que não é hora. Eu acho que o momento é de nós trabalharmos, né, de discutirmos aquilo que é fundamental para a vida dos cidadãos.
Muito bem, Mendonça Prado. Olha, Célio Alves diz aqui: parabéns para Rosman Pereira, secretário de Infraestrutura. Olha, Célio, eu acho que o aniversário dele, se a minha memória não trai, foi sábado passado. Mais um abraço para Rosman, sim. Aqui a gente sempre manda os abraços, tá bom? Olha, eu quero finalizar, mas eu vou fazer essa pergunta. E Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, 3 vezes presidente, ajudou a eleger Dilma Rousseff 2 vezes. Eu respeito muito porque eu entendo que é um líder nato. Agora, também entendo que é alguém que caminha por seus 80 anos e assim, a idade chega para todo mundo. E eu penso que o governo dele tem as dificuldades, mas eu não estou aqui para dar minha opinião, quero ouvir a sua. O Lula 3, governo Lula 3, como está? Ruim, ruim. Eu gosto de analisar os números. Nós estamos próximo de 15% de taxa de juros. Meu Deus, isso é horrível. Nós devemos 9 trilhões de dívida do nosso país, do governo federal, apesar de que nem a contabilidade do governo é real, porque a todo instante eles tiram despesas públicas do teto de gastos, e por essa razão a contabilidade é uma contabilidade fictícia, essa é uma de ficção, não existe praticamente. Nós temos aí um país que está cada dia mais com problemas para os nossos jovens relacionado às drogas, o tráfico aumentando consideravelmente, não em função das nossas polícias, mas pelas dificuldades de se conter nas fronteiras do nosso país, por falta de investimentos governamentais. Nós temos problema sério de infraestrutura para escoar as nossas produções, sejam elas agrícola, mineral e assim por diante. Então, nós temos muitos problemas no país e o Lula, de forma muito inteligente, segurou esse tema do tarifaço e Trouxe para si. estabeleceu essa guerra como se ele tivesse força para enfrentar o governo americano e se coloca agora como um grande herói. Então, não podemos negar, é um homem sagaz, inteligente, que sabe aproveitar bem as oportunidades, mas a verdade é que o Brasil vai muito mal e é preciso que o presidente ele olhe mais para as questões que são fundamentais para a vida da nossa população. Nós não podemos viver num país, eu ontem ouvi uma matéria, Sergipe deverá receber no próximo ano, e já recebe no decorrer de 2025 em torno de 250 bi para pagamento de programa social. É bom, porque a nossa população passa por sérias dificuldades e tem que ter recursos para sobreviver. Então, o programa é fundamental. Mas isso é uma prova cabal de que nós não estamos melhorando as condições de vida da população, porque a população se mantém carente, se mantém com maior necessidade de transferência de renda. Nós precisamos de sistema educacional de qualidade, de empregabilidade, indústria, de tecnologia, para a nossa vida do povo melhorar. Como melhoraram os coreanos, como melhoraram os chineses, como melhoraram muitos outros povos. E o nosso Brasil precisa melhorar. E só se melhora com bons governos. Dito isso, eu acrescento dizendo que o Bolsa Família é importante e deve se ter. O que Mendonça falou, eu concordo. Agora, deve ser algo transitório. Se é algo permanente, você cria um vício e o povo não melhora, o povo fica cativo. O povo precisa ascender socialmente. Porque se não há ascensão socialmente, ele vai ver a vida inteira abaixo da linha da pobreza, escravo de uma política politiqueira. Importante como algo emergencial, mas algo permanente não. Agora, referente ao tarifaço, Lula sabe jogar. Donald Trump deu a senha, ele pegou a senha para si, instigou a militância, que é o que ele sabe fazer muito bem, e fez o quê? Tá aí. Começou a crescer nas pesquisas e a recuperar popularidade. Na minha modesta opinião, está envelhecido o governo, com projetos envelhecidos, com mente envelhecida e complicado.
Porém, se as oposições não discutirem os grandes temas, não tocar no coração do povo, não falar a língua do povo, a probabilidade de Lula se reeleger é grande. Por isso é importante falar a língua do povo, discutir os problemas que o povo necessita. Lula sabe falar a língua do povo, certo? Para uns ele enrola, mas ele sabe falar. Isso é um pouco complicado. E o mesmo viajou para os Estados Unidos, para Washington, para, não sei se é Washington ou é Nova York, a sede das Nações Unidas. E eu quero ver esse embate entre ele e Donald Trump lá, porque Lula me parece que é hoje ou é amanhã que abre a Assembleia da ONU, fazendo o discurso tradicional dos ex-presidentes. Eu estou curioso para ver, O meu Deus. primeiro discurso é de Lula e o segundo discurso é do Trump. Então, é hoje ou é amanhã? Amanhã. Meu Deus, depois eu quero ver. Mendonça, muito obrigado. Eu que Debate agradeço. muito qualificado. Eu já imaginava, conheço um pouco da história de Mendonça Prado. Muito obrigado mesmo, com muito carinho. Muito obrigado pela deferência, por estar aqui conosco, Papiano, sua esposa, enfim, todos que estão aqui conosco. Por favor, fique à vontade. Eu quero lhe agradecer por essa grande oportunidade e agradecer a todos pela atenção. Fiquei imensamente feliz pelo honroso convite e espero voltar aqui outras vezes, porque eu gostei muito desse bate-papo. Um grande abraço a todos. Obrigado. Olha, doutor Jefferson Braga e sua esposa, Sueli Braga, tá dizendo aqui, ó. Bolsa Família é extremamente importante, Diogo. Tô por aqui. Muito bem, doutor Jefferson. A gente fala. Ele diz aqui, por que o Congresso não aprova logo a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000, 600 do imposto de renda? Olha, vocês estão querendo fazer um novo programa, mas graças a Deus, muito obrigado pela audiência. Eu também sou a favor da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Porém, temos que ter cuidado com algo. Sempre que existe alguma gratuidade em alguma área, alguém paga a conta. Então a gente só precisa ter vamos dizer assim, um cuidado com isso. Mas eu não sou contra. Eu acho que quem ganha mais deve pagar mais. Quem ganha menos deve pagar menos. Mas o pessoal está querendo um novo programa, Mendonça. Estou à disposição. Será uma honra. Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, Miquel, obrigado, Franciele, Sara Patrícia, Gilmar Oliveira, todos que participaram, todos que vão ver. Daqui a pouquinho já